Olá pessoal, professor Marcelo, e aqui nós temos mais uma atividade do curso de Práticas Profissionais de Gestão Pública. Essa é a nossa atividade que diz respeito aos agentes do Estado. Quando nós falamos em agente do Estado, nós temos primeiro que entender bem o que é Estado. Já falamos isso em sala de aula, que Estado é a conjunção de uma nação mais um território definido, com soberania, autodeterminação dos povos, reconhecimento dessa soberania por parte dos demais estados. E temos como estado o Brasil, que tem um território definido, soberano, e tem uma nação. Nação formada pelo seu povo, que tem cultura, dialeto, interesses comuns, perfeito? E essa nação, dentro de um território definido mais soberano, nós temos aí caracterizado o Estado. Colocamos também muito nessa questão que o Estado, por essência, ele é perene, mas ele é gerido pelo representante do povo quando nós estamos falando de Estado democrático de direito. Ou seja, alguém ou um conjunto de pessoas ou um conjunto de organismos que são eleitos pelo povo para representá-los. Esses representantes serão responsáveis pela gestão do Estado. E esses representantes, a eles é dado o nome de governo. Então, quando nós falamos em governo, nós falamos em representantes do povo para gerir o Estado. O Estado, portanto, é perene e os representantes, que é o governo, ele é periódico, né? Ele é alternado. Se nós temos um governo, como eu disse, no Estado Democrático de Direito, nós temos esses gestores que ao longo do tempo vão se alternando. E naturalmente, obviamente, teria que se alternar, uma vez que esse governo é formado por agentes públicos, tá? Que são atores da política pública. E esses agentes públicos, obviamente, que não são eternos, então vão sendo alternados naturalmente, mas ainda mais que quando nós falamos em Estado Democrático de Direito e o poder representativo, essa representação, com algumas exceções, e nós vamos falar de alguns tipos de estados aqui, essa representação ela é periódica, ou seja, ela é representada que ela tem há uma representação em que você tem um mandato, ou você tem um tempo para representar. No entanto, o Estado também é composto por atores que compõem o seu núcleo base, que é a parte da burocracia do Estado. Em sua essência, são os agentes administrativos, né, que são, vamos dizer assim, eles não exercem cargos mandatários, mas também servem ao público, né, que são chamados servidores. Bom, então aqui, segundo menciona Secq em sua obra, quer dizer, essa doutrina de Secq, na literatura das ciências políticas, os atores são aqueles indivíduos, grupos ou organizações que desempenham um papel na arena política. Vamos perceber que existem atores de quais tipos? Atores governamentais, que nós chamamos de agentes públicos, e os atores não governamentais, que são aqueles que, apesar de atuar de interesse em prol da comunidade ou em prol da coletividade, não são agentes públicos por essência, ou seja, não são gestores públicos, aqueles que gerem o Estado. No campo dos atores governamentais, temos os atores políticos, os designados politicamente, os servidores públicos, que fazem parte da burocracia, juízes, só para exemplificar. Atores não governamentais temos grupos de certo interesse acerca de um tema, como por exemplo ONGs, partidos políticos, meios de comunicação,
think tanks, destinatários das políticas públicas, que aí são os próprios, digamos assim, a sociedade, organizações de terceiro setor, aqui também as ONG, organizações não governamentais, se inserem bem nessa classificação. Outros stakeholders, fornecedores, organismos internacionais, comunidades epistêmicas, financiadores e especialistas. Bom, a nossa abordagem de interesse aqui são dos atores governamentais, ou chamado agentes públicos. Então, vamos às classificações. Os agentes públicos, por definição, é toda pessoa que a qualquer título exerce função pública como preposto do Estado, ou seja, exerce uma atividade, uma atribuição em nome do Estado. Por isso são chamados agentes públicos. Portanto, pratica atos de Estado dentro de sua competência alçada no estrito limite da lei. Bom deixar claro isso. Agente público só pode fazer o que a lei autoriza fazer. Essa é uma característica do Estado. Lembrando que quando não é agente público, ou portanto um cidadão, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o agente público não. Ele, como ele realiza ou pratica ações, pratica atos em nome do Estado, então ele só pode realizar no estrito limite que a lei o permitiu e dentro da sua competência e da sua alçada. Quanto à classificação, os agentes públicos podem ser agentes políticos, aqueles incumbidos da execução das diretrizes traçadas pelo poder público, responsáveis pelos destinos fundamentais do Estado e criam as estratégias políticas por eles consideradas necessárias para atingimento dos objetivos das políticas públicas. Representam os destinatários de suas políticas, né? Portanto, os agentes políticos, quando nós dissemos poder representado, via de regra, eles exercem mandatos. Mas nem todo agente político, ou melhor, nem todo agente público classificado como agente político, ele exerce mandato. Então vamos aos exemplos de agentes políticos. Por essência, presidente, governador, prefeito, presidente da República, né, dizendo assim, os deputados, senadores, o vice-presidente da República e demais cargos eletivos, vereadores, deputados distritais, estaduais. Esses são agentes públicos, mas também tem o caráter de agente público, ou seja, exerce esse papel. Os ministros de Estado, por exemplo, embora não exerçam papéis, não exerçam cargos eletivos, porque eles são nomeados pelo chefe, no caso, ministro, chefe do Poder Executivo, mesmo assim, se caracterizam por serem agentes públicos, tendo em vista a definição, agente político, porque são incumbidos também da execução de diretrizes traçadas ao poder público e eles respondem em termos de gestão em níveis estratégicos políticos, não de execução. Temos ainda os agentes administrativos, que é uma espécie de agente público por ser caracterizado como os agentes que, investidos de função pública, exercem atribuições típicas de Estado, responsável pela execução da política. Veja bem, olha só, é uma diferença importante. Os agentes políticos, eles formulam as políticas, eles estabelecem estratégias institucionais. Os agentes administrativos as executam. Então, eles são responsáveis pela execução das políticas públicas por meio da prestação de serviços de forma remunerada. Os agentes administrativos são os servidores públicos, tá?
Esses agentes, portanto, são servidores públicos que é o responsável pela burocracia da máquina pública, ou seja, a gestão do Estado, a burocracia é realizada por esses agentes, os agentes administrativos, também conhecidos como servidores públicos. Alguém pode me perguntar ou ficar na dúvida o que seria, qual a diferença entre um servidor público e um empregado público? A diferença é que o primeiro, servidor público, ele tem um vínculo administrativo estatutário, ou seja, a sua relação jurídica com o serviço público é por meio de um estatuto. Enquanto que os empregados públicos têm uma relação jurídica de vínculo empregatício com o setor público, definido, por exemplo, na consolidação das leis trabalhistas. Já os servidores públicos, eles são regidos por estatutos próprios, que a gente chama de regime jurídico, né? Seguindo, temos ainda os agentes especiais, que são os agentes que, investidos de função pública, exercem atribuições típicas do Estado de especial relevância no contexto geral das funções públicas, cujas atribuições são definidas em estatutos próprios. Eu posso aqui exemplificar o delegado de polícia, o procurador, o juiz, o diplomata, que exercem atribuições típicas de Estado. Quando a gente diz atribuições típicas de Estados, significa dizer que somente o Estado pode exercer aquela atribuição, como é o caso do juízo, papel do juiz, papel do delegado, papel do policial, do diplomata, são atribuições que só o Estado exerce. Temos ainda também os agentes militares. Eles também são uma espécie de agentes administrativos, mas com uma característica própria. Uma literatura mais antiga os tratava como agentes administrativos mesmo, diferenciando os servidores deles como agentes administrativos civis e agentes administrativos militares. Uma classificação mais atual, então, nós temos os agentes militares, quer dizer, a espécie de agente público militares, que são agentes que investem de função pública em favor da defesa e soberania nacional e da segurança pública. As exercem como membros de forças armadas e auxiliares, de acordo com o posto de graduação pertinentes. Portanto, o próprio nome está dizendo, são o corpo de servidores do Estado, mas que são militares. Exemplo, os militares das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, aqui chamado de Força Armada, Força Nacional, né? Ou melhor, Forças Armadas mesmo. E temos os membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, que compõem a estrutura das forças auxiliares nos estados. Também são agentes militares, tá? Agentes honoríficos, é uma espécie de agente público. Ele se diferencia dos agentes administrativos por uma principal característica. Eles não têm vínculo constante com a administração, perene. Os agentes honoríficos são particulares designados para exercer em caráter colaborativo em cargos públicos em favor da coletividade de forma transitória. Característica importante, é transitória. Os agentes honoríficos, então, eles vão lá, praticam ato de Estado de forma transitória e só serão investidos dessa função enquanto estiverem praticando esse ato, que é por tempo determinado. Temos como exemplo de agentes honoríficos, por exemplo, os cidadãos convocados para participarem de tribunais de júri, os voluntários, né, para participar de pleitos eleitorais na condição de presidente de mesa, mesários, também atividades como conselhos tutelares, enfim. Agentes honoríficos que são designados para uma atribuição certa
E aí, enquanto investido desse encargo, eles exercem um papel de agente público. Característica é essa, que eles não são remunerados em pecúnia, não tem vínculo empregatício com a administração e exercem a atribuição de forma transitória. Perfeito? Então, essas são as nossas principais classificações de agentes públicos. Temos os agentes políticos, agentes especiais, administrativos, militares e agentes honoríficos. Esse quadro aqui, então, ele traz os exemplos, né? Para quem quiser saber mais. Então, eu trago nesse quadro uma classificação, um quadro que é uma tabulação, que é o tipo de agente, o vínculo que ele tem com a administração e um exemplo dessa categoria funcional. Então, como eu disse, o político, já tinha citado os exemplos, aqui aparece, né, presidente e demais cargos eletivos e ministro de Estado, secretário de Estado. O vínculo dele é um mandato, então eles têm um vínculo através de um mandato que lhe é outorgado, ou pelo povo diretamente, que no caso do presidente e demais cargos eletivos, ou pelo chefe do poder, no caso dos ministros de Estado. Temos ainda os agentes de caráter especial, que exercem atribuições de cargo vitalício, ou seja, o seu cargo a partir da posse é vitalício, ele goza de vitaliciedade, como é o caso dos magistrados, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas. Os cargos de natureza administrativa, aliás, os agentes administrativos que exercem cargo efetivo, e efetivo quando eles ingressam por meio de concurso público, de provas e títulos. Eles também exercem uma carreira estável, né? E ainda temos os comissionados, que também são considerados agentes administrativos e têm vínculo com a administração de forma precária, uma vez que são demissíveis ad nutum, que quer dizer, o agente que o nomeou tem a prerrogativa de dispensá-lo, exonerá-lo a qualquer tempo. Isso só serve para os comissionados, evidentemente. Então temos lá os servidores públicos civis em geral. Os militares também exercem cargo vitalício e os honoríficos, como eu disse, exercem um vínculo transitório. Né? Exercem um vínculo, tem vínculo transitório com a administração, mas enquanto o mantém, exerce atribuições de agente público. Uma outra forma de classificação temos aqui quanto ao exercício de sua função. Os agentes políticos têm como característica ou forma de ingresso, se mandatários, a eleição, e se não mandatários, a nomeação. O afastamento do agente político, se mandatário, no caso do presidente, governador ou prefeito, impeachment ou renúncia. No caso do deputado, senador ou vereador, cassação ou renúncia. Aqueles exercentes de cargos por nomeação é a simples exoneração, como é o caso do ministro e secretário de Estado. Ou eles exoneram de forma a pedido ou ex officio. Ex officio significa que aquele que o nomeou pode exonerá-lo, como é o caso de um ministro de Estado. O presidente da República o nomeou a qualquer tempo e, no seu interesse, ele pode exonerá-lo. Temos ainda os agentes de caráter, agente classificado como agente público especial. A forma de ingresso é nomeação pelo chefe do Poder Executivo em caso de tribunais e aprovação em concurso público nos demais casos, como é o caso dos magistrados, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas. Sua forma de afastamento é aposentadoria compulsória ou renúncia do cargo. Tá? Os agentes administrativos, a forma de ingresso se dá por duas formas. Se exercentes de cargo efetivo, eles poderão ingressar por meio de aprovação em concurso público. Se exercentes de cargo comissionado, pela simples nomeação. Então, a forma de exoneração daqueles que exercem cargo efetivo, sempre
ou exoneração a pedido, demissão por decisão judicial transitada em julgado, ou por meio de processo administrativo disciplinar em que lhe é garantido ou deve ser garantido-lhe a ampla defesa. Lembrando que exoneração não é um ato punitivo. Portanto, como uma forma de afastamento de servidor público, só pode, servidor público com cargo efetivo, ou ele pede a exoneração, ou ele poderá ser demitido. A demissão é uma punição. A exoneração, que é a pedido, é um ato que é um direito que é exercido pelo próprio servidor, tá? É pelo próprio agente administrativo. Se for titular de cargo efetivo. Já os exercentes de cargo em nomeação, a forma de afastamento é a simples dispensa do exercício do cargo em comissão, a pedido pelo próprio servidor ou pela autoridade que tem alçada de nomeá-lo e afastá-lo, por meio de exoneração. Aí, nesse caso, exonera mesmo. Tá? Os agentes militares, forma de ingresso. Bom, veja bem, aqui eu vou fazer uma ressalva. Eu considero os agentes militares do núcleo base, aqueles que exercem de forma vitalícia o cargo. Mas é bom deixar também registrado, porque poderia, de forma enganosa, e aqui eu peço as minhas escusas, porque poderia, quando eu atribuo aqui agentes públicos militares, eu falei que eles exercem cargo vitalício, mas eu esqueci, e aqui eu já corrijo em tempo, que existem militares do efetivo variável, que são aqueles prestadores de serviço, ou prestador de serviço militar inicial, o jovem que completa 18 anos e é convocado para as Forças Armadas por determinação constitucional, e ainda aqueles que exercem estágios técnicos, né, de caráter temporário, como é também muito comum, que a gente chama de militares temporários. Esses não têm vitaliciedade no cargo, também são agentes militares, e o vínculo dele é um vínculo temporário, né? É importante destacar. Então, no caso, os militares, quando eu digo que o ingresso é por meio de aprovação em concurso público, existem também processos seletivos auxiliares para aqueles que têm exercício transitório. Então, os militares têm forma de ingresso, se prestando serviço militar inicial, por convocação. Se prestam serviço militar de forma vitalícia, aprovação em concurso público. Ou um processo seletivo especial para aqueles outros demais cargos militares de exercício transitório, que nós chamamos de reservistas 2, né? O R2 quando ele passa para a reserva não remunerada. Esses aqui não são cargos vitalícios. Os militares, quando eu os considero cargo vitalício, é aqueles que são aprovados em concurso público e fazem carreiras militares, tá? Ou a forma de ingresso desses militares por aprovação de concurso público, se a carreira exercente de carreira iniciando por graduações, são exercícios em escolas militares, como por exemplo escola de sargentos, ou nas carreiras do oficialato, como por exemplo as academias militares, tanto das Forças Armadas como das Forças Auxiliares. A forma de licença de militares, se exercente de cargo vitalício, ele se afasta por licença a pedido, pode ser expulso antes da vitaliciedade ou declaração da perda do posto por decisão judicial, em oportunidade em que ele perderá a vitaliciedade. Mas aí deverá passar por um processo judicial, também transitado em julgado, em que lhe é declarada a perda da patente. Aí, nesse caso, ele perde o posto e também é afastado em definitivo.
do exercício da atribuição. Por último, nós temos aqui também os agentes honoríficos, cuja forma de ingresso é uma forma processo seletivo, transitório, e o seu afastamento pode ser também a pedido ou pelo simples término do encargo para o qual foi nomeado. Quer dizer, ele é nomeado por tempo certo, ao encerrar aquele momento, o decurso de prazo encerra e afasta ele da atribuição, tá? Porque ele fecha o ciclo, já que ele é transitório o exercício. E aí, última classificação, ou pelo menos exposição de atributos dos agentes, é que os agentes públicos eles podem ser agentes políticos, e quando político, a forma de remuneração é subsídio, e a Constituição brasileira estabelece que subsídio é uma contraprestação pelo serviço prestado em forma de parcela única, quer dizer, não pode ter outras parcelas ali inseridas, é um valor só, por isso que chamamos subsídio. Os agentes de natureza especial também são remunerados por meio de subsídio. Os agentes administrativos, remuneração ou subsídio. Ou seja, eles recebem remuneração, que é um conjunto de valor que a gente chama de vantagem básica, aliás, valor básico da remuneração mais vantagens. E o subsídio, parcela única, dependendo da categoria. Carreiras de Estado, por exemplo, apesar de serem agentes administrativos, também serão remunerados na forma de subsídio. Podem receber gratificações, como é o caso do pessoal exercente de cargos comissionados. Eles recebem gratificações. Gratificação pelo cargo comissionado, evidentemente, né? Militares recebem soldo, e a composição é o soldo mais as vantagens inerentes à categoria, né, de acordo com seus estatutos. Os agentes honoríficos não remunerados em pecúnia, ou seja, não recebem remuneração em dinheiro, mas podem receber benefícios colaterais, tais como dias de dispensa, ao qual tem vínculo, como é o caso dos agentes, pessoal que é convocado para o serviço eleitoral na condição de mesário, na condição de presidente de mesa, ou até mesmo os convocados para tribunais de júri, etc. Tá? Bom, pessoal, então, esse era o briefing que eu queria expor a vocês sobre a característica de agentes públicos do Estado brasileiro, né? E são a definição, as espécies e as classificações e alguns atributos dos agentes públicos. Eu espero que tenha ficado claro, tá? E que possamos, então, esse é o nosso objetivo, realizar a nossa tarefa prática inerente, perfeito? A qual divulgarei oportunamente. Muito obrigado, abraço.